Bom dia a todos. Espero que tenhamos um bom bate-papo hoje a respeito dessa questão do protagonismo e da liderança. Sou uma professora de filosofia, portanto, a minha abordagem é muito dentro do campo que me diz respeito, mas que eu acredito que é bastante coerente com aquilo que cada um espera a respeito desse assunto e que amplia um pouco essa perspectiva para outras considerações, porque a filosofia sempre trata da vida do ser humano como um todo e acredita que qualquer valor, qualquer virtude que você pretende desenvolver, ou pratica em toda a sua vida, ou não praticará. É aquilo que eu costumo chamar da virtude de cerquinha. Dentro da minha vida empresarial, eu pratico uma determinada virtude, sou protagonista. Na minha vida comum, como ser humano, não sou. Você não será em lugar nenhum, porque, na verdade, somos um só. E fazer com que essas modificações sejam intrínsecas, viscerais, estejam conosco em todos os ambientes onde estamos, é uma questão fundamental para aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, vamos lá conversar um pouco a respeito do nosso tema. Sou professora de Nova Acrópole, fica apenas como uma amostra para que vocês conheçam o nosso trabalho, sobretudo em YouTube, temos um trabalho bastante interessante. E aqui estamos nós. O que é protagonismo? Eu sou a senhora das etimologias, adoro etimologia, porque quando você pega a origem de uma palavra, você descobre para que ela nasceu, qual era a sua função nas origens. E protagonismo, ele significa protos primeiro, mas agonistes, que é jogador ou lutador. Ou seja, significa aquele lutador, aquele jogador que toma a dianteira, aquele que vai adiante. E sempre houve, ao longo da história, a necessidade, do que tivemos com o nosso PowerPoint, sempre tivemos a necessidade de ter referenciais, daqueles que vão adiante, daqueles que caminham e dão referências. É uma ilusão, gente, achar que a história mudou, porque um belo dia todo mundo, uma multidão, resolveu que hoje vamos mudar. Não aconteceu assim. Aconteceu que alguém disparou na frente. E esse alguém chamou a atenção e foi seguido. Esse alguém se tornou, a princípio, um objeto de espanto. Em seguida, um objeto de crítica. E, em terceiro lugar, uma referência. Sempre foi assim. Os pontos de inflexão da história foram marcados por líderes protagonistas, que dispararam na frente e o resto depois correu atrás, como se diz de Alexandre Magno. Para não perder a oportunidade de fazer história, nós corremos atrás dele, porque ele já foi, já está no meio do caminho. As mudanças históricas sempre aconteceram assim. Há que entender como funciona o processo histórico, não é? E aí está ele. O protagonismo move a história. Alexandre Magno disse que ele literalmente fazia isso. Falava o que tinha que falar para as suas tropas, montava no seu cavalo e disparava, ia em frente. E quem quisesse que corresse atrás, para não perder a oportunidade de fazer história, porque ele já tinha ido. Essa vontade, esse protagonismo, esse espírito de visão, que é o que nós caracterizamos como um protagonista, um líder protagonista, tem uma série de componentes que eu gostaria de falar para vocês logo de início, para que a gente entenda como isso funciona. Vamos, então, analisar um pouco o que é a psique, como funciona a estrutura mental de um protagonista, quais são as suas principais preocupações. Aqui estão elas, alguns módulos iniciais para a gente pensar. Identidade e autoconfiança. É uma pessoa que sabe quem é e aonde quer chegar. E tem um nível de garantir-se a si próprio. Eu me garanto. Isso acontece nas pequenas coisas da vida. Ninguém se garante de uma hora para outra por nada. Ele se garante porque é aquela pessoa que onde põe a sua palavra, honra. Onde ele se compromete, ele honra. Quer nos seus compromissos familiares, quer na sua vida cotidiana. Entendam, ninguém é bom guerreiro porque treinou só no dia da batalha. O bom guerreiro é aquele que treina cotidianamente. Ou seja, um protagonista é aquele que, onde ele empenha a sua palavra, ele honra. Por isso, ele conquista solidez, dignidade. Ele se garante, ele confia em si próprio. Ele tem essa capacidade, essa identidade sólida sobre o qual ele pode alavancar os seus sonhos. Logo em seguida, vem um outro módulo importante dentro dessa característica do protagonista. Grande interesse e amor às metas a serem alcançadas. Coragem. Tem como etimologia core, coração. É como se o teu coração tivesse ido adiante, já estivesse lá no horizonte, já estivesse no seu alvo. E o resto do corpo corresse atrás de garantir o seu coração. E é dessa característica que vem garra, que vem capacidade de criatividade,
que vem capacidade de engenhosidade, que vem resiliência. Eu amo desmesuradamente o meu objetivo. Eu já me vejo lá. Dizem que isso acontecia muito com os guerreiros celtas, que eles, quando iam para o campo de batalha, eles olhavam para a linha de frente do outro exército. Isso diz Júlio César, nos seus comentários à Guerra Gálica. Eles olhavam para o campo de batalha, olhavam para a linha de frente do outro exército e diziam: eu não estou nem olhando para vocês, eu estou olhando para o horizonte, onde existe o Cid, a ilha da bem-aventurança. Eu só tenho que tirar vocês do meio do caminho. Era assim que eles lutavam. Só tinham que tirar as dificuldades do meio do caminho. Eu já vejo o meu horizonte lá na frente, eu já estou lá. Eu vou chegar lá. Vocês simplesmente têm que sair do meio do caminho. Portanto, vê acima das dificuldades, vê além das dificuldades. E tem essa estrutura para não abandoná-las de forma alguma. Um protagonista tem o seu coração fortemente situado no seu horizonte, no seu projeto de vida, na sua proposta de vida e, dentro disso, nos projetos particulares que envolvem essa proposta de vida. Mas também não acreditem num protagonista que tem só projetos, mas não tem um propósito de vida, um projeto de vida como um todo. Que é daí que vem a energia, é daí que vem a garra, aí é que vem a força e, inclusive, a imaginação que vai propulsionar todo o processo, a engenhosidade que vai propulsionar todo o processo. Tá certo? Ele tem um propósito que justifica sua vida como um todo, e todos os seus projetos se enquadram dentro disso. É fundamental. Se eu pergunto para vocês, eu estou caminhando na direção certa ou errada? Vocês vão me perguntar: onde você quer chegar, Lúcia? Aí eu vou dizer: bom, eu quero chegar na direção das cadeiras brancas. Agora está certo, agora está errado. Certo, errado, verdadeiro, falso, bom ou mal, só existe a partir do momento que você sabe onde você quer chegar. Senão, nada disso existe. Tá? Então, é fundamental que a gente entenda como funciona a mentalidade de um protagonista. Responsabilidade e lucidez na administração da rota. O sonho pode ser louco, mas o sonhador tem que ser lúcido. Já ouviram essa frase? Isso é fundamental. O sonho pode ser louco, mas o sonhador tem que ser lúcido. É exatamente essa lucidez que faz com que ele faça que as metas saiam do plano da loucura e entrem no plano da viabilidade. É uma das coisas que é fundamental e vamos falar ainda adiante, colocamos aqui como módulo inicial e vamos reiterar adiante. Um protagonista é uma pessoa que sabe estar presente no dia a dia, embora ele também tenha essa meta fixada no futuro. Ele não é um ansioso, ele não perde o presente imaginando um futuro inalcançável ou distante. Ele tem o futuro como referência de direção, mas ele está de corpo e mente juntos no momento atual. Ele administra cada momento como sendo tão importante quanto a própria meta. Ele não é um disperso. Cuidado com isso, que uma das coisas mais fortes que debilitam o ser humano e que é muito forte no nosso momento histórico é a dispersão. Não estamos inteiros naquilo que queremos. O que nos trouxe aqui? Onde queremos chegar com tudo isso? Isso que está sendo dito me interessa ou não? Então, eu estou inteiro aqui e agora, e aproveitando tudo que pode me ajudar a caminhar para a minha meta. Estar inteiros em cada momento da vida. Estou aqui querendo discutir das dispersões modernas, porque o celular, o computador, seja lá o que for. Se você reserva um tempo para o celular e para o computador, isso é o tempo dele. Mas quando não é o tempo dele, não é o tempo dele. E eu sei estar inteiro em cada coisa que faço. Sei estar presente a cada momento da vida. Um protagonista sabe que o momento futuro que ele pretende alcançar, ele é uma meta, mas ele não é mais importante do que todos os momentos cotidianos. Porque todos os passos têm que ser coerentes com o seu objetivo, senão você não chega lá. Simples assim. Você não alcançará a sua meta se todos os passos não são tão importantes quanto o último, quanto a tua referência, como o teu propósito. O que mais? Capacidade de inspirar e envolver o grupo, empatia. Essa é a parte social do líder, do protagonista, que é fundamental. Ele sabe se colocar no lugar de cada pessoa e sabe tirar daí os seus sonhos, fazer despertar os seus sonhos, envolvê-lo dentro de um sonho maior. Sabe trazer à tona as esperanças, os sonhos de cada um que participa do seu projeto. Ou seja, ele tem uma dose de carisma.
Nós temos muito preconceito com essa palavra, porque ela foi muito mal explorada, como se fosse uma característica que nascemos com ela ou não. Isso é nada mais do que uma ficção. Ninguém nasce com carisma. Carisma nasce da capacidade de empatia. Quando eu experimento ver o mundo pelos olhos do outro, eu começo a perceber pontos comuns e consigo mobilizar as pessoas. Quando as pessoas têm um interesse específico e claro para mim, eu começo a ter um poder mobilizador. Um homem que não é empático não será carismático. Não é capaz de ver o seu projeto, o seu sonho, sob o ponto de vista do grupo, para poder conectar o sonho de cada um com esse sonho maior. Portanto, ele é empático, ele tem a capacidade de inspirar e envolver o grupo. Ele desenvolve a autoridade humana, que é também um elemento fundamental. O que vem a ser a autoridade humana? Existem 3 metas dentro da chamada autoridade, 3 quesitos. Primeiro delas, a autoridade intelectual. Eu sei o que fazer, portanto, eu posso comandar. Eu conheço o trabalho, portanto, eu posso comandar. Outra, a autoridade moral, igualmente importante. Eu faço junto, não só comando. Eu visto a camisa e caminho junto àqueles que estão executando o projeto. Eu estou no meio, eu estou atuando, não estou simplesmente dando ordens. Essa é a autoridade moral. E a autoridade humana, que é a mais rara de todos no nosso momento histórico, é considerar que qualquer projeto bem concebido, o resultado positivo não é simplesmente coisas ou processos feitos, mas é todo o grupo crescendo, todo o grupo bem. Porque, no final das contas, o que estamos construindo, não esqueçam disso, são seres humanos. No final das contas, nós viemos aqui para construir a nós mesmos e influenciar as pessoas à nossa volta para que também construam a si próprios. A autoridade humana é aquela que considera que um processo bem sucedido não é aquele que se faz coisas ou que se realiza determinados serviços. É aquele em que todo o grupo humano que participou do processo cresceu nele e chegou bem do outro lado. E leva isso em consideração a cada passo que se dá. Esse é um bom líder. Cada passo que se dá, o grupo, não apenas eu. O grupo e não apenas o objetivo. O grupo e não apenas as minhas metas. Isso é autoridade humana. Um líder tem essa capacidade, fortemente empática, carismática e uma autoridade humana fortemente desenvolvida. Um líder não é aquele ousado que avança sozinho. Isso é um impetuoso. Um líder avança trazendo consigo um grupo cada vez maior de pessoas conscientes e comprometidas com o mesmo sonho. E ele sabe gerar esse elo, e sabe manter esse elo. Distribuição dos méritos. Nós vamos adiante falar de uma frase do Tao Te Ching, de Lao Tse, que ele diz que os sábios de antigamente, a única coisa que a gente sabe deles é que eles existiam. Eles não pesavam. Pesavam como uma pluma. Você só sabia que eles estavam ali, que eram importantes, na hora que eles faltavam. E aí você percebia o desastre que era a ausência deles. Porque a presença deles era tão leve, que não era uma presença pesada, onde ele queria impor o seu nome, queria impor um reconhecimento pessoal, queria que todas as pessoas estivessem à sua volta bajulando. Não, ele era leve, era fluido. E os méritos eram distribuídos pelo grupo. Ele não queria uma afirmação da sua personalidade sobre os demais. Por isso é tão bom líder. O líder não está ali para fazer afirmação pessoal. Ele está ali para realizar um processo junto com o grupo. Portanto, ele é leve e ele não canaliza para si todos os méritos. Isso é um fardo para o grupo. Fulano de tal é um grande administrador. Não, fulano de tal tem um grande grupo. Fulano de tal tem uma equipe maravilhosa. Ele sabe distribuir os méritos pelo grupo, ele não pesa, ele não é uma liderança que exige o tempo todo o reconhecimento da sua egotrip. Ele não está ali para autoafirmações pessoais. Esse nível de despojamento, de pureza, de não querer tantos méritos para a sua personalidade, é fundamental para qualquer bom líder que exista na história. Se vocês forem observar, e é interessante, recomendo, darem uma analisada nos grandes líderes que existiram na história, estudar a história deles, a vida deles. Vocês vão perceber que tinham essa característica. Não estavam para afirmar as suas personalidades. Estavam para realizar grandes coisas junto com um grupo, que eles pretendiam tornar tão grandes quanto eles mesmos. Tá? E o mérito, então, era fluido e se distribuía por todo o grupo. Você só percebia a importância dele quando ele faltava.
Porque quando ele estava presente, parecia que as coisas fluíam como se ele não fizesse quase nada. Era a impressão que ele passava. Passando adiante. Levar para fora da caverna. Esse é um desenho que caracteriza uma parte do pensamento de Platão, o grande filósofo Platão, no seu mito da caverna. Ele fala, basicamente, de um esquema como esse, não vou entrar em detalhes, que o nosso tempo não dá para isso. Homens prisioneiros vendo apenas sombras dentro de uma caverna. Um deles se liberta, é capaz de ir além, e vai lá fora, e vê as coisas iluminadas pela luz do sol. Só que ele é um ser humano, ele se preocupa com aqueles que ficaram dentro da caverna. Então, ele volta para dentro da caverna para liderar as pessoas, para que vão também com eles para fora desse esquema de sombras e vejam a verdade, a realidade, iluminada pela luz do sol, que é a ideia do bem, segundo Platão. Eu acho esse esquema perfeito, visualmente perfeito, porque ele mostra que todo líder, todo protagonista está levando as pessoas para um grau superior de luz. Discernimento, lucidez, autocontrole, responsabilidade, capacidade de sustentar a sua palavra contra vento e maré, dignidade, autoconfiança, tudo que a gente pode resumir sob o nome luz. E luz é um símbolo eterno de sabedoria. E todas essas coisas são atributos da sabedoria. O teu grupo tem que estar crescendo nessa direção. Saber se você é um bom líder significa as pessoas têm mais luz através de você. Vão se humanizando, vão se tornando mais sólidas, mais livres, menos presas a esquemas coletivos, com mais autoconfiança, mais capazes de implementar, tomar as rédeas da sua própria vida, mais capazes de realizar a si mesmos como seres humanos. Ou seja, todo líder, resumindo a ópera, ele leva os seres para um pouco mais de luz. Isso é fundamental entender. Faz parte do básico do perfil de um líder. Tá? Portanto, guardem bem esse esquema do mito da caverna. Continuando, um líder nasce ou faz-se? Também temos um hábito que é muito cômodo, de achar que tem certas coisas que nasceram conosco. O carisma, o espírito de liderança, isso é muito fácil, só que não é real. Isso é uma forma da gente se isentar de tomar a dianteira da nossa vida. Não nasci para isso. Como assim? Você não nasceu para nada. O que você vai fazer é você que vai realizar. Aquele lápis que está desenhando o seu perfil, pode ser a sua própria mão que está guiando esse lápis. Não precisam ser forças ocultas, forças da natureza, forças da sociedade. Você pode tomar para si esse lápis e escolher o que você quer desenhar em si próprio. Eu quero ser uma pessoa que tenha um nível de autoconfiança que me permita ser livre. Eu não vou ser um joguete na mão das circunstâncias, das forças da sociedade. Eu não vou ser um executante inconsciente de um programa que está rodando para que todos executem. Eu quero ser senhor de mim mesmo. Eu quero ser capaz de dar o meu recado ao mundo. Isso é fundamental, essa ideia tão antiga, clássica. Nós viemos ao mundo para falar a nossa palavra sagrada. Hieros Logos, a palavra sagrada, para dar o nosso recado. Não podemos tombar sem entregar esse recado. Tá? Existe uma frase no livro sagrado do budismo, que é o Dhammapada, que diz que mais que 1000 palavras sem sentido, vale uma única palavra, que traz consolo a quem a ouve. Eu tenho uma palavra para pronunciar e não vou sair daqui sem pronunciá-la. Portanto, eu vou me livrar de amarras que me empurrem para a mediocridade. Vou me livrar de forças que me empurrem para me enquadrar no coletivo. Eu tenho um nível de ousadia e de liberdade muito grande, porque eu construí isso em mim. Tá? Então, eu sou capaz de construir as características que eu necessito. Eu tenho, então, um compromisso enorme com o propósito de vida que eu mesmo delineei. Eu sou capaz de estar lúcido e presente em cada momento da jornada. Eu sou capaz de envolver as pessoas para caminharem comigo. Eu sou capaz de administrar as dificuldades. No meio das dificuldades, não perco de vista a minha meta. E sempre olho para as dificuldades percebendo que elas têm um outro lado. Elas são duais. Isso também é um conselho filosófico bem interessante. Tudo no mundo é dual. Tudo. Se existe o quente, existe o frio. Se existe o escuro, existe o claro. Se existe o macio, existe o resistente. As dificuldades também são duais. Portanto, elas te mostram um rosto terrorífico. Vira para ela e diz, mostra-me o teu rosto luminoso. Não me engane, você é tão dual quanto todas as coisas.
Portanto, você tem um rosto luminoso. Tem aquilo que eu posso aproveitar para sair maior do outro lado, para sair melhor do outro lado. Portanto, mostre-me o teu rosto luminoso. Eu sei, não me engane, você é dual. Enfim, você delineia essas características em si próprio, você constrói. O lápis está na tua mão, se você realmente quer. A grande questão é canalização de vontade. E vontade, que é esse atributo tão especial de que a filosofia fala tanto, que não teremos muito tempo para desenvolver aqui agora, mas vontade no nosso momento prático. Sabem o que é vontade no dia a dia, trocada em miúdos? Decisão no plano mental e perseverança e constância no plano físico. Isso é vontade. Eu tenho uma decisão férrea no plano mental. E no plano físico tenho ritmo, perseverança e constância. Caminho sem pressa e sem pausa. Isso eu construí em mim. Eu conquistei. São atributos humanos que eu trouxe à tona. Por quê? Porque eu quero. E eu sou capaz de construir em mim aquilo que eu me determinei a ser. Ou seja, você é um líder protagonista porque você conquistou essa condição, através de uma determinação própria. É assim que funciona. Com ninguém foi diferente. Todos tiveram que fazer esse esforço para construir em si próprios essa autonomia e esse vigor para estarem ligados ao seu referencial. Olhar do outro lado, como fazem os celtas, olhar do outro lado do exército inimigo e ver o Cid lá no horizonte. Não perder de vista o Cid no horizonte. E assim os obstáculos se tornam degraus de uma escada, que vão me capacitar para caminhar cada vez melhor. Mostre-me o teu rosto luminoso, obstáculo. E ele sempre tem. E quando você vê o rosto luminoso dos obstáculos, você percebe que ele pode te fazer crescer e te capacitar. Já viram um joguinho, game de criança, de garoto, de adolescente? Hoje todo mundo joga joguinho, né? Quer deixar um garoto com raiva de você? Dá para ele um jogo fácil. Não é isso? Ah, isso aí eu já dominei, eu sou muito melhor do que isso. Ele gosta de dificuldades, porque ele sabe que as dificuldades vão erguê-lo a um outro patamar de perícia. Ele sabe que se ele venceu o nível 4, ele está mais preparado do que o coleguinha que venceu só o nível 3. Ele gosta de jogos difíceis. Ele sabe que as dificuldades vão promovê-lo a um outro patamar, uma outra capacidade. E a gente corre das dificuldades por quê? As dificuldades é que vão nos promover a outro patamar. Portanto, o protagonista tem um pouco esse espírito do garoto que está no seu joguinho. Ele sabe que as dificuldades são degraus. O que mais podemos ver aí? A natureza tem um esquema, às vezes, de fazer coisas complexas, como uma teia de aranha. Só que ela se repete há milhões de anos, fazendo exatamente a mesma coisa. Às vezes temos procedimentos até complexos, mas nos congelamos nele. O protagonista, o líder, é um idealista. Guardem isso que é importante. Ele busca o ideal de todas as coisas. Portanto, ele não está satisfeito com a maneira como se faz as coisas desde todo sempre. Ele busca um ideal. Ele busca o aperfeiçoamento. Ele sabe que não chegamos ao ideal de nada para nos acomodarmos no meio do caminho. Sempre há uma forma melhor, uma forma mais completa, uma forma mais humana de realizar as coisas. Então, o líder promove a superação de si mesmo. E aqui algumas frases do impacto dele na vida das pessoas que o cercam. Vejam que frases interessantes. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Abraham Lincoln. Um líder é um vendedor de esperanças, segundo Napoleão Bonaparte, um vendedor de esperanças. Desperta essa capacidade, porque a esperança é a luz no final do túnel. Ele desperta essa capacidade de querer sair do túnel naqueles que ele lidera. Nosso desejo é alguém que nos inspire a ser o que sabemos que podemos ser. Ou seja, um líder mostra o futuro de uma pessoa que muitas vezes não vê o seu próprio futuro, não vê as suas próprias possibilidades. Um líder ilumina possibilidades, impensadas às vezes por aqueles que a possuem. Ele ilumina um horizonte de possibilidades que às vezes essa pessoa não estava vendo. E através do líder, ela vê o quão grande ela pode chegar a ser. O melhor líder não é necessariamente aquele que faz as melhores coisas. Ele é aquele que faz com que as pessoas realizem as melhores coisas. E isso é fundamental. Ele ilumina possibilidades, ele estimula, ele acende sonhos, ele estimula esperanças, ele mantém as pessoas caminhando com o olho na meta. Ele não faz com que as pessoas se abatam no meio do caminho, não deixa que elas baixem o ânimo. E isso é a faceta social do líder, né? Como ele interage com o grupo.
Como falei para vocês, ele jamais deixa que a ansiedade pelo futuro gere desatenção com o presente. Ele está presente. Eu já tive a oportunidade uma vez de conversar com um grande CEO de um grupo importante. Eu achei interessante porque eu tinha 10 a 15 minutos de conversa. O que você espera de uma pessoa que chefia um grupo com milhares de pessoas? Que esteja estressadíssimo com um monte de papéis em cima da mesa e o telefone tocando o tempo todo, não é? Essa pessoa, ela tinha apenas uma folha de papel em branco e uma caneta, e o olhar totalmente para mim. Naquele momento eu era absoluta rainha, não havia nada. Ele tinha dedicado aquele momento para mim, portanto eu reinava absoluta naquele momento. Ele estava de corpo e mente presente ali, porque se eu era digna de 10 a 15 minutos do tempo dele, ele ia dar tempo de qualidade, e não qualquer coisa. Se eu estou aqui, esse tempo vai ser de qualidade. Diz um conto oriental que um mestre era muito sábio, e foram perguntar para ele como ele tinha chegado a toda aquela sabedoria. E ele disse, simples, quando eu estou descascando uma laranja, eu estou descascando uma laranja. Toda a minha mente, meus sentimentos estão ali na faca, na casca e em nenhum outro lugar. Isso é característica da eficiência de um líder. Desenvolvimento baseado em autoconhecimento e responsabilidade. Ele garante a si próprio. Toda a sua vida tem que ser encaminhada de uma forma tal que você garanta a si próprio. Portanto, o líder toma cuidado com a sua palavra. Ele é aquele tipo de pessoa que se diz, eu estarei, ele estará. A menos que haja um obstáculo muito grande no seu cotidiano, ele é uma pessoa confiável. Porque é daí que ele vai tirar a base da sua autoconfiança, da sua dignidade, que são o amparo de todas as suas ações. Ele alimenta a sua dignidade constantemente, em todos os pequenos atos da vida. Autoconhecimento traz propósito, inspiração e mobilização. E também acontece o contrário. O propósito estimula o nosso autoconhecimento. Só quando eu sei onde eu quero chegar e começo a caminhar, eu percebo o que é mais difícil. Quais são as minhas maiores dificuldades, as coisas que tentam me roubar no meio do caminho. Portanto, um dos grandes meios para você conhecer progressivamente mais a si próprio é ter um propósito e se comprometer com ele. Ao caminhar para esse propósito, afloram as tuas dificuldades e também os teus poderes latentes. Lembram do príncipe do conto de fada? Vou salvar a princesa. Ele é um garotote, do outro lado tem um dragão. Mas como ele se empenhou, ele se comprometeu, no meio do caminho vão aflorando as armas mágicas, a espada cravada na pedra, o manto da invisibilidade, de tal maneira que quando ele chega diante do dragão, está armado até os dentes e digno de vencê-lo. Os poderes latentes do homem vão aflorando à medida que ele caminha, que ele se empenha, se compromete e caminha. Solidez interna para sustentar mudanças externas constantes. Qual a minha base de sustentação? Meu espírito de missão, meu mito, porque é um mito realmente que eu crio para a minha vida. Onde eu quero chegar é um símbolo fortíssimo que me inspira sempre. Você tem que ter essa solidez interna para suportar a mobilidade do mundo à tua volta. Porque um líder, um protagonista é aquele que se desloca, portanto o mundo está mudando vertiginosamente à volta dele. Onde ele se estrutura, onde ele tem a sua base de apoio internamente. Tá? Portanto, ele tem que garantir essa solidez que vem do seu objetivo, que vem do seu propósito, do seu mito pessoal. Conexão e empatia, essa frase de Gandhi eu acho sensacional. Suponho que a liderança já significou ter músculos, mas hoje isso significa dar-se bem com as pessoas. Ou seja, um elemento fundamental, não subestimem isso. Capacidade de convivência, empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir as dificuldades do outro e ajudá-lo a vencer. Isso é um elemento fundamental. Um líder não é simplesmente aquele que tem uma capacidade de acelerar para o futuro. Ele tem uma capacidade de conjugar todos aqueles que estão à sua volta para que caminhem junto. Ele não é um ousado que vai sozinho. Isso é quase que suicida. Sozinho ele não vai conseguir nada. Ele é capaz de mobilizar e dar coesão ao grupo, portanto, uma grande capacidade de empatia. Segurança e autoconfiança. Os líderes proeminentes saem de seu lugar para aumentar a autoestima do seu pessoal. Se as pessoas acreditam em si mesmas, é impressionante o que eles podem fazer. E um líder acredita nisso. E a frase que eu falei para vocês de Lao Tse. Os sábios de antigamente, a única coisa que podemos dizer é que eles existiam. Só isso podemos dizer deles. Só soubemos o valor que eles tinham quando faltaram. E quando estavam presentes eram tão leves
que parece que as coisas estavam acontecendo sozinhas. E esse é o sinal de um grande líder. Não pesa, não coloca tanto brilho e tanta purpurina sobre a sua personalidade. Ele não pesa, ele é fluido e ele distribui os méritos pelo grupo. Para isso, há que ser. É importante entender esse ser, essa consistência interna da qual já falamos tantas vezes, né? A qualidade suprema para a liderança é a integridade, sem dúvida. Sem ela não é possível alcançar o sucesso. São 3 frases do general Eisenhower, todas elas muito boas e muito interessantes. Vejam essa. A liderança é uma poderosa combinação de estratégia e caráter. Mas se tiver de passar sem um, que seja estratégia. Caráter, solidez, valores, isso é a base sobre a qual você se apoia para arremeter em direção ao futuro. É a base. É como um pássaro. Imagina que um pássaro esteja na sua mão. Se cada vez que ele tenta levantar voo, você abaixa a mão, ele não consegue impulsionar, ele não consegue levantar voo, porque ele tem uma base instável. Ele não consegue se apoiar nela para levantar voo. Você tem que ter uma base sólida, que te permita impulsionar sobre ela para levantar voo. E essa base sólida são certas virtudes internas, como a integridade, o caráter, o respeito, a solidez tua como ser humano. A responsabilidade, isso dá solidez, é a base sólida sobre a qual você impulsiona para o futuro. Portanto, a construção de si próprio é fundamental. Liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia a outra. E é isso que é. Uma vida que é capaz de propulsionar um grupo enorme de pessoas, mesmo depois que ele se vai. Estamos falando de frases, por exemplo, de Eisenhower. Ele nem mais aqui está. Ou seja, mesmo depois que ele se vai, um líder continua sendo um estímulo, uma esperança, uma luz no final do túnel. E o sacro ofício, que é o fato de que ele tem que saber, desde o início, que ele é o que mais trabalha, e ele é o que é mais criticado, ele é o que está na posição de maior exposição, ele é a posição mais vulnerável. Existe um escritor norte-americano, romancista histórico, chamado Stephen Pressfield, do qual eu gosto muito. Ele costuma dizer que existe um acordo tácito para permanecermos todos mergulhados na mediocridade juntos. De tal maneira que quando alguém reage, é tido como um traidor. Porque expõe todo o grupo. Lembram quando vocês eram crianças que estudaram para aquela prova e todo mundo ficou com raiva de você, porque se todo mundo tirasse 0, era culpa do professor. Como você tirou nota, expôs todo mundo, porque mostrou que dava para tirar nota. Todo mundo queria bater em você na saída da sala de aula. Por quê? Você, ao reagir, expôs o grupo inteiro. E é mais ou menos assim que funciona. E, às vezes, com as pessoas que estão às nossas voltas, próximas, pessoas que gostam de nós, mas se sentem expostas e traídas quando a gente ousa pular de dentro do balde, quando a gente reage à mediocridade. E o líder tem que estar preparado para isso, para essa sucessão de sentimentos que ele provoca, que, em geral, o primeiro é rejeição. Expõe a mediocridade de todo mundo e mostra que é possível reagir. E, em geral, é o que está na linha de frente, é o que mais trabalha, é o que mais se responsabiliza. Tomar tudo isso como uma parte do processo positiva, gostar dessa forma de fazer, gostar de viver assim, tá? Porque senão ele não suporta a pressão, começa a se vitimizar, considerar isso como um privilégio e não como sacrifício no mau sentido. É o sacro ofício, é o ofício sagrado, porque é assim que vive um líder. O atributo mais importante, dominar a si mesmo, ter um centro, ter solidez, como já falamos, né? Não querer ser líder a qualquer preço, é um atributo fundamental. Cumprir seu papel, o que te cabe, e ser feliz com isso, esteja onde estiver, fazendo o que estiver fazendo. Prepare-se, lidere a si próprio. E se você vai liderar um grupo, a vida é que vai decidir. As circunstâncias decidirão. Mas, desde sempre, lidere fortemente a si próprio. Que talvez surja a oportunidade de que você venha liderar a outros também. É assim que funciona, mas não seja ansioso. Nem queira sair passando rasteiras nos líderes para que você ocupe o lugar deles. A liderança é um processo natural. Lidere a si próprio, que provavelmente você terá a oportunidade de liderar a outros. Caso lidere, lembrar sempre em nome de que e de quem o faz. Manter a sua motivação presente em cada passo, em cada momento. E eu trouxe para vocês esse texto como finalização, eu gostaria de ler. Faz parte de um livro que narra a história da guerra dos persas com os gregos.
E, num determinado momento, um grego é aprisionado pelos persas, Xeones, é levado à presença do rei Xerxes, o rei persa. E Xerxes pergunta a ele o que é um rei para os espartanos. E ele responde isso. Prestem atenção na beleza desse texto. Vossa Majestade sabe o que é um rei? E ele vai explicar. Vou dizer a Vossa Majestade o que é um rei. Um rei não enfrenta o perigo de dentro de sua tenda enquanto seus homens sangram e morrem no campo de batalha. Um rei não janta enquanto seus homens passam fome, nem dorme quando eles estão vigiando sobre o muro. Um rei não exige a lealdade de seus homens através do medo, nem a compra com ouro. Ele ganha o seu amor com o próprio suor e os sofrimentos de que padecem em nome deles. O que significa o fardo mais penoso. O rei é o primeiro a se levantar e o último a cair. Um rei não exige o serviço daqueles que ele lidera, mas o fornece a eles. Ele os serve e não o contrário. Isso é um rei, Vossa Majestade. Um rei não gasta sua substância para escravizar homens, mas por sua conduta e exemplo, ele os liberta. Eu acho esse parágrafo de uma beleza maravilhosa e muito inspirador. Um líder, de uma certa maneira, é um rei, é um rex. Ele lidera, ele motiva, ele estimula, ele responsabiliza, ele não perde de olho a luz do alto da caverna. Ele não perde de vista a sua meta. E que essa inspiração os acompanhe sempre. Muito obrigada.